Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje será Pedro de Figueiredo, que é cofundador e CEO da Net Zero no Brasil. E o tema da nossa entrevista será: Carvão de resíduo agrícola ajuda na produção sustentável da agricultura. Direto de Minas Gerais. Fala, Pedro, tudo bem? Tudo bem, direto aqui do interior de Minas. Do interior de Minas. Você tá no meio das montanhas ou não? Não, estou na zona da mata, perto das montanhas aqui. Não, na realidade aqui é só montanha, né? Só montanha. Mas tem as montanhas lá do Espírito Santo, mas a gente está um pouquinho ali próximo aí de Manhuaçu. E é bom conversar com o goiano, que goiano diz que é mineiro também, então é uma mistura. Mesma coisa, mesmo modelo, muda nada. Tem até uma comida é igual. Se o uai é de Minas ou de Goiás, então nós estamos em casa. Cara. O importante é o seguinte, a gente usa o uai, não tô nem aí. Já está todo mundo usando. Pedro, conta, você é de Minas mesmo? Eu sou de Minas, natural aqui de Rio Casca, onde eu estou agora, né? Casca, Minas Gerais. E você tem uma história com agronegócio desde sempre ou não? Começou agora faz pouco tempo? Tenho, assim, a minha família, na realidade eu estou aqui onde tudo começou, né? Já há 140 anos atrás, então vem aí do meu avô, meu pai nasceu aqui também, e eram agricultores do mundo da cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar. Na produção aí de rapadura e depois, obviamente, de açúcar aqui, de uma usina que abriu aqui próximo, chamada Jatiboca, próximo entre Rio Casca e Ponte Nova, em Urucânia. Então, eles forneciam cana, né, para essa indústria. Então, são agricultores já nasci aqui no meio da agricultura. Então, eu vivi toda essa questão aí do sofrimento, né, do produtor para se sustentar aí com a terra, e é isso. Você tem uma formação em algum curso das agrárias ou não? Não, na realidade eu saí aqui, era bastante novo, eu fui para Ouro Preto, depois eu fui para Belo Horizonte e cursei engenharia na UFMG, na realidade indústria metalúrgica, né? Sou engenheiro metalurgista, eu trabalhei 31 anos aí em uma empresa siderúrgica, mas eu sempre tive esse contato, como eu te falei, né, desde de criança, e nunca perdi o contato aqui com a terrinha, e sempre estive muito ligado à questão da agricultura, do agronegócio. Pedro, você é cofundador e CEO da Net Zero aqui no Brasil, que é uma empresa franco-brasileira, ou seja, tem França, tem Brasil. Aí como é que começou essa história toda aí? Nossa, mãe, a minha história... Bom, então, eu trabalhava numa empresa de metalurgia, né, de siderurgia, e na época aí da pandemia, nós estávamos, obviamente, protegidos aqui na fazenda, né? A gente ficou recluso aqui por conta da pandemia. Essa história aí você conhece, deve ter passado pelo mesmo processo. Bom, resumindo bem aqui para a gente não tomar muito tempo, eu recebi um telefonema de um francês que, por coincidência, estudou, na realidade, com um colega que trabalhava nos Estados Unidos, na mesma empresa, e por coincidência, depois de 25 anos eles se encontraram e daí veio o meu nome, e daí ele me ligou, eu estava aqui e me convidou para poder participar dessa grande aventura, linda aventura aí. Ele me explicou bem como que é o projeto. O projeto é um projeto sustentável, ligado à questão da sustentabilidade e principalmente tendo como objetivo principal a desintoxicação do mundo através da produção do biochar, que a gente vai falar mais tarde, e essa produção, todo esse sistema
tem como resultado a extração de CO2 da natureza. Então aí a gente começou essa história junto e cofundamos, a Net Zero em janeiro de 2021, e ela, por obra de Deus e do nosso trabalho, ela ganhou projeção internacional, vindo até ganhar prêmios aí da Fundação Elon Musk, como um dos maiores projetos do mundo para sequestro de CO2. A gente pode falar isso mais tarde também. Vocês são uma Green Tech. O que é uma Green Tech? Green Tech, na realidade, é uma expressão da língua inglesa e quer dizer uma tecnologia voltada para o verde, ou seja, para a sustentabilidade, né? É uma tecnologia desenvolvida para com objetivos aí sustentáveis em relação ao meio ambiente. O que vocês criaram de tão revolucionário, que chamaram aí a atenção até da fundação do Elon Musk? Na realidade, a produção de carvão é uma coisa já dominada pelo homem há anos, né? O que aconteceu é que há cerca de 30, 40 anos atrás, foi descoberto na Amazônia uma terra chamada Terra Preta do Índio. Vocês podem verificar na internet, utilizando essa expressão Terra Preta do Índio. E essa terra, existiam sítios, né, dessa terra preta, onde se observava uma produtividade enorme da agricultura. Na realidade, a cultura dos próprios índios, né? É o milho, é a mandioca. Existia uma produtividade muito acima do que se obtinha naquela mesma região onde o solo, todo mundo sabe, na Amazônia, apesar da exuberância, né, da floresta, ela não é um terreno adequado para a agricultura. Então, isso saltou aos olhos da comunidade internacional. Vieram várias missões aqui para poder tentar entender essa questão e descobriram lá um carvão, né, que deram o nome de biochar, que tinha propriedades de estabilidade no solo ao longo dos anos e uma propriedade também de absorção de água, e que a gente pode aprofundar mais à frente quais são essas propriedades que conferem ao biochar. Quase que um milagre da agricultura. Bom, então, esse biochar, o homem conseguiu desenvolver uma tecnologia para produzir esse biochar, mas esbarrou na questão econômica, né? O valor do biochar em baixa escala chega a R$50 o quilo de fibra. Então, para uso na agricultura é totalmente inviável. Então, foi uma grande frustração dos cientistas, dos ecologistas, né, que tinham como esperança de ter o uso desse biochar como uma promessa de diminuir a necessidade diária para a agricultura, uma vez que você tinha uma produtividade até 40% a mais, né? Então a gente teria aí, obviamente, 30%, 40% a menos de necessidade de estar desmatando para produzir alimento para o mundo. Então veio essa grande frustração por conta da questão econômica, que sempre reinou, né, no mundo capitalista. E ao final de 2020, igual eu falei para você, nós estávamos aí no auge da pandemia. O Olivier Renault, que é neto de uma das pessoas que vieram aqui no Brasil observar essa questão do biochar nos anos 80. Um daqueles que foram lá na Amazônia. Justamente, de nome Guy Renault. Um francês. Teve, parece, 3 filhos. Um deles, o Axel Renault, que teve 6 filhos. E o primogênito é o Olivier Renault. E o Olivier
Renaud já estava na finalização de curso, e ele, com um avô também recluso no sul da França, na casa que eles têm no sul da França, Marseille, e com o pai, Axel, começaram a pensar num modelo que pudesse trazer o valor do biochar a um nível 10 vezes menor que esse que é observado no mercado. E eles utilizaram como subsídio a essa produção o crédito de carbono, que naquela época começou a fazer muito barulho aí no mercado, e começou a existir um mercado voluntário, né, já que não se conseguia fazer regulamentações entre países, dentro do próprio país. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem regulamentação sobre crédito de carbono ainda, né? Mas o próprio mercado, viu a necessidade de criar esse mercado voluntário. Esse mercado voluntário foi crescendo, e eles se basearam em teoria de que, se houvesse realmente um valor X do crédito de carbono, a gente poderia trazer esse valor do biochar a 10 vezes o valor que a gente observava no mercado. Bom, enfim, iniciou-se esse processo, e no meio desse processo houve esse encontro aí do Axel com um amigo francês que era amigo comum. Eu recebi esse telefonema, estava aqui numa baia de cavalo, e desenhando um cavalo, inclusive, do meu filho, e eu resolvi realmente investir nessa ideia, e a gente criou uma tecnologia própria aqui no Brasil, com a ajuda de um cidadão brasileiro, né, um jovem brasileiro aí, da cidade de Paiva, Minas Gerais. O nome dele é Osvani Faria, é um gênio, e realmente criou essa tecnologia, e acabamos de inaugurar a segunda planta já em Brejetuba. Nós vamos inaugurar a segunda planta em Brejetuba no próxima sexta-feira, com uma já em Lajinha, e a primeira que a gente fez como teste em Camarões. Então, essa tecnologia, basicamente, que hoje nós temos na Net Zero, ela não é ela que é reconhecida unicamente, né? É todo o projeto end-to-end, início, fim, né? Que como que a gente sai, né, de uma cultura do milho, do café ou da cana, para um modelo de negócio circular. O que é o modelo de negócio circular? Você pega a biomassa, que é a casca de café, é o bagaço de cana, transforma em biochar e volta com ele para o solo. Né? Deixa eu entender uma questão aí. Quero te interromper um pouquinho, porque vocês estão no sul de Minas, né? Você até falou de Brejetuba, eu tive a oportunidade... No leste de Minas, no leste. Você está no leste. Eu tive a oportunidade de conhecer lá o pessoal de Brejetuba. Eles têm o maior café do mundo, né? Uma festa lá interessante. E Minas Gerais tem uma produção expressiva de café. Por que vocês escolheram Minas Gerais e por que vocês escolheram a palha do café como matéria-prima, sendo que poderia escolher qualquer outra coisa? São os acidentes de percurso, né? Dentre os fundadores tem um africano de nome Aimé Nanjin, e ele tem uma torrefadora de café em Camarões, na África. Mais especificamente na cidade de Nkongsamba, em Camarões. E ele produz lá cerca de 4.000 toneladas de casca de café, que seria metade do resíduo que a gente precisava para tocar um reator nosso, né? A gente precisaria de 8.000. Bom, então, como a gente era uma startup, é uma startup ainda, né? E os recursos não eram fartos, né? Ainda não são, mas são melhores do que antes. Nós construímos um reator, aproveitando 4.000 toneladas dele, mais 4.000 toneladas
da produção adjacente ali da área de Nkongsam. Então a gente começou pelo café, basicamente por ter essa biomassa disponível na África. A África é um dos objetivos da Net Zero, que um dos objetivos que a gente tem, eles são locais, né? Tem o global, que é a redução do CO2 do ar. É um ganho global. E o local é trazer uma agricultura sustentável e produtiva para países subdesenvolvidos e levar energia elétrica aos grotões aí do mundo, onde ainda não se tem energia elétrica, que também é um output do nosso... Tá. Ao se queimar, então, a palha do café, vocês geram, além do carvão, geram uma energia elétrica. A gente gera um gás, esse gás ele é autossustentável no processo. O processo não precisa de nenhum aporte de energia externo para poder produzir o biochar, porque uma vez que ligou e produziu gás, ele retorna queimando, e é um processo continuado, sem nenhum gasto de energia externa para poder produzir o carvão. Só que o gás gerado ele é muito maior, né, do que a necessidade de fazer a pirólise. Então essa quantidade excedente é transformada em energia elétrica e é disponibilizada para a população adjacente à planta. Tá, agora como é que vocês chegaram até o sul de Minas e como é que vocês convenceram os produtores de café de... eu não sei se vocês compram, se vocês ganham a matéria-prima, como é que funciona aí? Não, bom, é leste, tá, de Minas, é na zona da mata. Eu tô errando toda hora, você me perdoa, leste de Minas Gerais. Nós estamos indo para o sul. Eu vou chegar no sul agora com você aqui. Bom, Divino, eu moro em Rio Casca. A minha infância inteira, apesar de ter te falado que aqui a gente estava na cana-de-açúcar, mas como nossa altitude que não permite a questão do café, mas logo em Abricampo, que está a 19 quilômetros de Rio Casca, já é uma altitude suficiente para a cultura do café. Então eu sempre tive esse contato também com a cultura do café, que é aqui do lado, e Manhuaçu é a cidade centro da atividade do café na região que a gente chama Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo. Então, toda a parte comercial, né, em Manhuaçu você tem uma quantidade muito grande de comercialização aí do café. Como eu estou ali a menos de 1 hora de Manhuaçu, e eu cheguei da África tentando trazer essa novidade para o Brasil, porque aqui nós temos a melhor agricultura do mundo, né? Os agricultores aqui estão de parabéns, são os melhores do mundo em praticamente tudo, inclusive mecanização. Bom, enfim, eu fui para a cultura do café, porque eu comecei com café em Camarões. Quando eu cheguei no Brasil, eu tenho essa proximidade com a cultura do café e fui acolhido por uma grande cooperativa que tem essa pegada sustentável, que é a Co Café, em Lajinha, Minas Gerais, e ali a gente construiu a primeira planta de biochar através de resíduo agrícola continuado em larga escala do mundo. Aí fica aquela outra pergunta que eu fiz. O pessoal, eles doam ou eles vendem para vocês? O que a gente... como eu falei do Olivier, quando ele idealizou esse projeto, esse modelo, o modelo ele é circular, ele tem que ser circular, porque ele tem esse objetivo local, de promover a agricultura local, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas local, o objetivo social, ambiental e econômico. Bom, então qual que é o modelo? O modelo é de parceria, eu não faço negócio, eu não tenho biochar para mim, eu não posso ter biochar para mim. Eu tenho que usar uma biomassa, a gente investe cerca de 25 milhões numa fábrica, tem um OPEX aí altíssimo por ano, tudo isso é por conta
da Net Zero. O produtor não tem que desprender nenhum dinheiro, nenhuma quantia em relação ao investimento, nem mesmo ao custo de operação. Nós simplesmente pegamos a palha, que hoje, principalmente no leste de Minas, é um grande problema. Fazemos a pirólise e devolvemos esse biochar que pertence a eles por um valor que, para cobrir toda essa parte econômica, né, que foi idealizada aí por nós, de trazer esse valor de um valor de R$50 para algo abaixo de R$3 o quilo. E é isso que é passado ao agricultor hoje a um valor muito abaixo. A grande vantagem, Divino, da questão de valores é que o biochar, uma vez colocado no solo, você não precisa mais de repor. Então, é um gasto de uma vez por milhares de anos. Então, se você gasta 100, em 10 anos, o custo é de 10. É mais ou menos essa a lógica do nosso modelo. Existe uma quantidade de biochar recomendada para você colocar no solo, coloca o tanto que quiser, ou não? Ou tem que fazer uma análise de solo, como é que é? É assim, quando você está falando de culturas onde você vai ter que fazer uma homogeneização completa na área, recomenda-se de 5 a 7 e meio toneladas por hectare. Na cultura do café, como a cultura não usa toda a área, vamos dizer, de 1 hectare, ele pode ser plantado em cova, ele pode ser plantado em suco. Então, para o café, se ele é plantado em cova, ele vai ter um consumo aí de cerca de 600 a 800 quilos por hectare. Certo. Se ele for plantado em suco, vai girar em torno de 3 toneladas por hectare. Se ele for adicionado em planta adulta, vai girar em torno de 2,5 toneladas por hectare, para 4.500 plantas por hectare. Eu vou ter que voltar depois com você aqui para a gente continuar essa prosa, porque tem muita pergunta, tem muita dúvida, muita coisa, e o nosso tempo não vai dar. Mas eu achei interessante, achei bem legal. Vocês pretendem abrir, você já falou dessa fábrica de Brejetuba, vocês pretendem abrir outras fábricas semelhantes em outras regiões do Brasil e trabalhar com outras matérias-primas diferentes que não a palha do café? Ou não? Vocês pretendem se fixar nas regiões produtoras de café trabalhando com essa matéria-prima? Não, a gente vai... o café hoje tem uma capacidade aí, o resíduo do café tem uma capacidade de produção aí de cerca de 500 reatores. O bagaço de cana são 10 mil reatores. Se eu considero a palha de cana também, e a lignina e os resíduos da produção também do álcool, eu estou falando aí de cerca de 20 mil reatores só para cana. Então, a ordem de grandeza bem distante entre cana e café. Enfim, respondendo a sua pergunta, nós vamos para o café, a cana, o coco, casca de açaí, casca de palma, casca de arroz, casca de cacau, enfim, tudo que tem carbono, a gente vai tentar pegar esse carbono e aprisionar no solo. Que é o princípio no caso da cana, as usinas meio que já usam esses resíduos, né? Utilizam, mas eles vão ver, já estão enxergando, né, que o uso através do biochar é muito mais nobre, muito mais sustentável que utilizar o bagaço para queima, né? Bem mais sustentável a produção de biochar, e os ganhos também para a própria cultura é muito maior, ou seja, o balanço econômico é muito maior utilizando o bagaço para pirólise que utilizar para queima. A utilização...
fora o dano ambiental, né? Que a queima gera. Certo. A utilização desse biochar, ele pode ajudar. Deixa eu voltar no caso do café aqui. Ele pode ajudar esse produtor de café a obter um selo de carbono zero, por exemplo, e agregar valor ao produto dele? Sim, eu vou dar um exemplo rápido aqui, que eu estou vendo que o tempo está curto. Então, para cada quilo de café verde, divino, são produzidos 3,3 kg de CO2, sendo que 2,8 quilos advém do fertilizante, né? Então, quando você usa biochar, você vai sequestrar aí, sequestro é você puxar o CO2 como se fosse uma sucção. Você pega o CO2 e fixa no solo, você sequestra. Vai dar 0,4 quilos desses 3,3 de CO2, 0,4 eu consigo sequestrar. 0,7 eu evito a emissão através da redução do uso do fertilizante em até 30%. E 0,3 quilos eu vou ganhar por conta de produzir a mesma quantidade, uma quantidade de café adicional com a mesma quantidade de fertilizante. Então, nesse balanço, eu tenho uma redução dos 3,3, eu tenho redução de 1,4 quilos de CO2, ou pela emissão evitada ou pelo sequestro. A obtenção do selo é quase que, eu vou dizer, inócua, porque esse processo ele é reconhecido mundialmente pela ONU, pelo IPCC. Então, só isso, por si só, já é um selo. Ou seja, e só para poder concluir essa questão aí do selo, a primeira produção de biochar, de café, através de biochar, na região de Lajinha, foi vendido a um prêmio por saca de café. Eu não posso falar nem empresa e nem valores, mas o que nos surpreendeu é que já no primeiro ano, as primeiras sacas de café que foram produzidas através do biochar já causaram uma empresa japonesa que veio aqui, está voltando agora, dia 29/7, para fechar negócio com a Cocafé e com outras empresas. Eu sei da história. Já sabe? Sei. O valor é alto. O valor é alto, eu fiquei impressionado com o valor. Meu amigo, mas bom demais da conta. Parabéns. São essas iniciativas, cara, que fazem a gente acreditar na humanidade, sabe? Ver que tem pessoas, enquanto tem tanta gente aí destruindo e fazendo tanta coisa ruim para o planeta, né? Tem pessoas que estão trabalhando favoravelmente e ajudando a preservar, ajudando a termos uma agricultura melhor, né? Uma produção de alimentos melhor. Parabéns a você, parabéns a Net0 e torço muito pelo sucesso de vocês, viu? O maior orgulho, Divino, que eu tenho é de ser brasileiro, saber que isso nasceu na Amazônia, rodou o mundo e a gente teve uma oportunidade, né? Para mim é coisa divina, seu nome é divino, isso é coisa divina, de ter, eu ter tido essa oportunidade mesmo, né? De ser um brasileiro, eu junto com o Osvani, de trazer de volta, né, para esse solo brasileiro aqui, a oportunidade de estar mudando a agricultura do mundo. Então, isso para mim, por si só, me enche de orgulho. Eu acho que isso representa muito para mim. Eu gostaria que representasse demais os brasileiros, né? Nós somos carentes aí de resultados e de orgulho nacional. Então, já que nós estamos falando aí do agro, tenho orgulho, porque vocês vão ter uma agricultura única até o momento. Nos próximos 5 anos, vocês serão os únicos com a oportunidade de produzir frutos, cereais, de maneira totalmente sustentável.
Amigo, muito obrigado, sucesso. Volte mais vezes, viu? Valeu, obrigado. Com Deus. Com Deus. Eu conversei com Pedro de Figueiredo, cofundador e CEO da Net0 no Brasil. E o Pedro falou um negócio no final aí que é fundamental. Tenha orgulho do agro. Tenha orgulho da nossa nação. Tenha orgulho do nosso povo, da nossa cultura, da nossa língua. Nós temos tantas coisas únicas, né? E temos que nos orgulhar disso, de um país tão maravilhoso como o nosso. Nós falamos a respeito de um carvão de resíduo agrícola que ajuda na produção sustentável da agricultura. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.